Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindo a mais um podcast aqui da Bcrypto, o ABcast, podcast da Bcrypto. Estamos aqui hoje com dois especialistas, duas pessoas de grande referência aqui para conversar hoje sobre educação, pesquisa e cultura. Vamos falar aqui sobre esses três temas maravilhosos no que envolve a criptoeconomia. Esse é o nosso episódio número 8, espero que vocês gostem. E aqui comigo está a Natália. Desculpa, Nathalie. Nathalie Vidual, superintendente de proteção e orientação aos investidores da CVM. Nathalie, muito obrigado pela presença hoje. Obrigada, Bernardo. É um prazer participar do podcast. Estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir com essa discussão. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua presença aqui. Nós vamos fazer um bate-papo maravilhoso sobre educação. E como não falar sobre educação com o Fábio? Fábio Moraes, nossa segunda pessoa aqui hoje, nesse bate-papo maravilhoso. Fábio Moraes é professor, consultor empresarial em criptoeconomia e coordenador do Comitê de Educação da Bcrypto. Fábio, muito bem-vindo. Prazer ter aqui nesse bate-papo. Vamos falar sobre educação, né? Vamos falar, é um assunto que a gente não cansa de Não falar, cansa de né, falar, Bernardo? né? Então, obrigado pelo convite, prazer estar com a Natália aqui também. E acho que vai ser um papo bem gostoso. Vai ser divertido. Vai ser no mínimo divertido, a gente pode falar isso, né? Então, muito obrigado aqui por ter vindo hoje. Nathalie, se você quiser utilizar até o momento para fazer já conhece, o famoso obrigada. disclaimer da CVM é muito importante. Todo mundo já sabe, mas a gente tem que fazer de qualquer jeito, É importante, né? é importante. Então, aquele disclaimer básico de que as opiniões aqui expostas são de minha responsabilidade e não necessariamente refletem o entendimento da CVM sobre o assunto. É isso. Agora bom. Dá para começar. Agora sim a bola começa a rolar, né? Quando a gente está falando, a gente vê esse nome gigante, Nathalie, mas eu acho que para a gente poder aqui iniciar, né? Uma superintendência de proteção e orientação do investidor da CVM. Isso. Me explica um pouco quais são as iniciativas, né, para o público conseguir materializar mais, quais são as frentes com que você trabalha, pelo que você luta, pelo que você vem desempenhando aqui o trabalho junto com o mercado. Bacana, Bernardo. Eu acho que é importante começar dizendo que a CVM tem alguns deveres e obrigações principais que estão dispostos numa lei. E dentre esses deveres estão a necessidade de contribuir para a formação de poupança e a proteção do investidor. Então, com base nisso, a CVM criou uma área específica, que é a minha superintendência, que é focada nessas frentes, né? Proteger o investidor, principalmente o investidor de varejo, o investidor pessoa física, o investidor comum, e promover a educação financeira. Porque a gente entende que a educação financeira é uma ferramenta fundamental para que a gente consiga alcançar essa tão sonhada acumulação de poupança, né? Eu acho que é muito importante a gente começar dizendo que o regulador ele tem esse dever, mas não dá para a gente começar falando de fundos, ações, crowdfunding e todo o escopo de produtos, se a pessoa ainda sequer tem condições de poupar algum dinheiro no final do dia. Poupar, né? Que a sobra, aquilo que sobra, aquilo que ele guarda, né? Exato. Então, a gente faz educação financeira com esse cuidado, né? Vamos primeiro ajudar as pessoas a se organizar financeiramente, a fazer um planejamento do seu orçamento familiar, a ter aquela sobrinha todo final do mês. Como que você consegue chegar nesse estágio? E, a partir daí, ter resiliência financeira, que é encontrar os mecanismos, e aí tem vários instrumentos, tem o mercado de capitais, tem previdência, tem seguro, para ajudar em momentos de dificuldade essa pessoa consiga superar esses desafios sem ter uma quebra na sua qualidade de vida. Então, a gente está trabalhando educação financeira e eu acho muito legal reforçar esse ponto, que todas as iniciativas que a gente faz, né, a maioria delas, envolvem também ensinar uma mudança de comportamento. Não é só a gente dizer quais são os riscos, benefícios de determinado produto que existe no mercado de capitais, mas entender que estar preparado para ingressar nesse ambiente também envolve algumas mudanças de comportamento. Então, a gente sempre tenta, né, reforçar o viés de poupança, pensando no longo prazo, evitar se dissociar
dessas ofertas que promovem, né, investimentos garantidos, um retorno garantido, para você vai ficar rico da noite para o dia. Então, a gente tenta trabalhar muito essa questão de pequenas mudanças de comportamento em relação ao uso do dinheiro. E aqui, não quero tomar muito tempo para o Fábio poder falar também, a gente está muito preocupado com essa questão do letramento financeiro, né? Porque o Brasil está na quarta pior posição em letramento financeiro numa pesquisa que se chama PISA, que foi feita pela OCDE. Quarta pior posição. E aí a gente pensou, cara, educação é a base de tudo, né? Se eu vou falar de educação financeira, primeiro eu tenho que dar um passo para trás e falar de letramento financeiro. Vamos levar isso para as escolas. A gente tem que capacitar os professores, a gente tem que capacitar os alunos. E a gente quer distribuir esse conteúdo de base, mas com um olhar de mudança de comportamento. Não é ensinar fórmula matemática difícil e complexa para criança, para adolescente. Cálculo de compostos, não é isso? Não é nada disso. Né? Pequenas mudanças de comportamento em relação a decisões de consumo do dia a dia, como você forma o seu orçamento familiar, como você ajuda seus pais numa decisão, numa determinada escolha. Entender que o tempo é um grande aliado. Né? Os juros também pode ser um grande aliado se você está investindo, se você conseguiu poupar dinheiro. Então, a gente trabalha esses conceitos, a gente tem um programa de educação financeira para os professores, né, do ensino fundamental e ensino médio, e também a gente está muito preocupados, né, com uma outra frente, que é levar a educação financeira aonde o mercado privado não consegue ir. Então, o que é isso? Né? Vamos sair dos grandes centros urbanos, vamos ir para outras regiões menos acessadas, que têm menos acesso a esse tipo de conteúdo. Então, a gente tem as nossas campanhas aí mundiais que a gente promove, que a gente coordena, e a gente tenta alcançar regiões mais longínquas, né? Principalmente Norte, Nordeste. Levar a educação financeira também para grupos específicos, minorias, jovens, crianças, mulheres, idosos, endividados. Então, a gente tem essa pauta um pouco mais focada no que se refere à educação financeira. É isso, é um trabalho de formiguinha e a gente conta muito com a colaboração de parceiros para fazer isso. O que eu acho que é muito interessante, que eu acho que a maior parte das pessoas não conhece, né? Pensa na CVM como um grande xerife do mercado e imagina só que é só regular e pega e puxa, né? E dá stop order. Mas não é bem isso apenas, né? Existe um viés educacional, como você falou, está previsto em lei, está previsto ali justamente esse viés educacional, né? Isso, a gente tem um compromisso com a sociedade, né? E a gente está atento a esse compromisso. A gente quer levar a educação financeira, quer ajudar na formação de poupança. Como que a gente faz isso? Olha, ensina o investidor. Quais são os riscos? Ensina para ele que existem perfis de investimento, para que ele possa ter senso crítico na hora de tomar uma decisão. A gente está muito atento a isso. É importante. Fábio, meu amigo, bom, primeiro que é um prazer tê-lo no nosso podcast também, e também na associação, como nosso coordenador aqui do Comitê de Educação e Pesquisa. Você sabe que eu sou apaixonado pelo tema, né, sobre educação. É um dos temas que eu acompanho diretamente, estou sempre envolvido, estou sempre querendo cultivar e contribuir de alguma forma com a educação, né, no nosso mercado, mas da nossa sociedade de uma forma geral. Bom, você tem uma ampla experiência, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, né, na parte educacional, né? E aí eu já queria pegar aqui e já trazer uma pergunta aqui, o mesmo ponto que a Nathalie trouxe. É visível mesmo esse grande problema que temos na educação financeira? O Brasil realmente, isso é um problema que vem da agora em relação à educação financeira, ou é um problema que a gente já vem trabalhando há anos? Como está essa questão de, poxa, porque está no quarta pior posição? É triste, né? Sim. É triste, né? Estamos nas piores posições, não só em educação financeira, mas em educação como um todo, né? Que é mais triste ainda. E realmente, ouvindo a Nathalie falar, eu me lembro um pouco de como tudo isso começou. Eu acho que eu sou uma das pessoas que estava presente no início desse processo de criação da educação financeira, dos programas de educação financeira. Eu classifico a educação financeira em 3 grandes fases. A primeira fase, que eu diria que foi 2006 até 2010, 2011, foi o boom do crédito.
as pessoas não tinham acesso a crédito, e aí começaram a poder comprar geladeira, encher a geladeira com carne, né? A famosa picanha que tanto se fala dela, né? E assim por diante. Então foi uma época que as pessoas se maravilharam, e viram que o crédito existia e eles podiam usar o crédito. Então foi uma época assim, eu diria, de prosperidade, né? De uma época que realmente, se você olhar a pirâmide de renda do Brasil, que era uma pirâmide, se transformou num losango, isto é, a classe C ela cresceu muito, então houve um enriquecimento relativo da população brasileira e o crédito foi um grande responsável por isso, né? Conseguiu melhorar a vida das pessoas com consumo, né? O que é positivo. Aí, então essa fase foi a primeira grande fase, eu chamo o boom do crédito é a primeira grande fase da evolução, da inclusão financeira e, consequentemente, da educação financeira. Quando chegou 2012, 2013, houve uma certa crise, o crédito ele ficou mais escasso e houve um efeito perverso, eu chamo assim, que foi o superendividamento das famílias. Essas mesmas famílias que de 2006 até 2012 usaram o crédito de forma farta, começaram a perceber que a conta não fechava mais. Isto é, dois grandes instrumentos de crédito que sempre existiram para ajudar as pessoas, de certa forma se tornaram vilões, né? Que foi o cheque especial e o cartão de crédito. O famoso rotativo do cheque especial e o rotativo que hoje é muito debatido, inclusive, do cartão de né? crédito. Há muito tempo é debatido. Que muitas pessoas acham que o seu orçamento familiar inclui o limite Nossa. do cheque especial ou do verdade. cartão. Esse é um erro primário. Isso é verdade. Isso é É verdade. um erro primário. Então, isso é verdade, Nathalie. Isso. E mais de 50% das pessoas, também nesse estudo saiu, estão endividadas. Sim, Nossa. então são Dos milhões de brasileiros, famílias. milhões de famílias. Então, a segunda fase foi a fase... Agora, vamos ajudar as famílias a saírem das dívidas. Usaram o crédito, mas agora a situação não é mais sustentável. Aí a educação financeira cresceu muito. Eu lembro bem dos programas que a gente fazia. Eu lembro de caravanas que nós fizemos pelo Brasil. Eram umas feiras de educação financeira. Que legal. Então tinha lá a tenda do crédito, a tenda do limpo nome. Então os birôs de crédito vinham com a gente e ajudavam as pessoas como fazer para limpar, renegociar a dívida. Então foi essa segunda fase de vamos agora limpar a situação, né? Arrumar a casa, que durou até, eu diria, 2018, 2019. E também nessa segunda fase começou a se falar de outros produtos financeiros que não só o crédito, né? Por exemplo, fundos de investimento é um produto ainda, de certa forma, complexo, né? E ainda tem muito que aprofundar. E começou a aprofundar mais nessa segunda fase. O que é um fundo de investimento? Os CDBs, os RDBs, os LCAs, os CRAs. Então, isto foi a entrada dos produtos de investimento na educação financeira. Então, a primeira fase é crédito, porque tinha que encher a geladeira, tinha que comprar a geladeira antes de encher, né? Tinha que comprar o carro e assim por diante. Isto é, a população tinha uma demanda reprimida de bem-estar que precisava ter sido resolvida e foi. O efeito negativo é que endividou demais. E aí entraram os produtos financeiros. E agora nós estamos vivendo, Bernardo, uma fase que eu chamo a terceira fase, que aí, pensando um pouco na nossa área, eu chamo que é a fase da criptoeconomia, que é um produto totalmente diferente, apesar que tem algumas características similares, mas é uma outra arquitetura, uma outra filosofia, uma outra cultura, e é um portfólio de produtos que empodera o cidadão e desintermedia a economia. Então, eu diria para você que é uma fase assim, de muita novidade, muitas startups surgindo com produtos novos, no qual você pode contratar direto o produto sem ter que passar por uma instituição financeira. Isso é uma realidade. É óbvio que sempre existirão as instituições financeiras, mas a coisa está ficando mais fluida. Sim. Então, essa terceira fase, a ideia é resgatar todo o aprendizado que a gente teve das duas primeiras para não errar de novo. Né? É importante não errar. E deixar a coisa agora deslanchar. Então, por isso, a educação financeira, mais uma vez, surge como um fator fundamental. Como ajudar as pessoas a entender o que é um token, afinal de contas. O que é isso? Como tokenizar o produto? Como comprar moeda, criptomoeda? Então, é mais um desafio e eu fico contente de estar presente novamente nessa terceira fase. Nathalie, quando a gente... Muito bem colocado aqui pelas três fases, realmente na minha cabeça eu não consegui enxergar, apesar de ver agora de forma clara, como você colocou, né? Organizada, né? De forma linear. Realmente, o Brasil ele sofreu durante anos com a inflação. Sim. Muito. Né?
sofreu com arroxo, vamos colocar assim como é que o brasileiro colocou, de diversos pontos, né? Que provocou até uma secada no mercado de capitais nacional. Isso provocou essa secada, né? E depois ali da década de 90 você vê a retomada, vamos dizer assim, dos investimentos, a retomada de um crescimento. Os planos econômicos. Os planos econômicos finalmente funcionando, né? Então a gente tem ali realmente, ali no início de 2000, isso que eu achei bem interessante, que é esse boom, né? Falou, vamos, agora sim, agora nós podemos aproveitar, né? E com isso também vem um grande desafio também do mercado de capitais, que foi se tornar popular, né? Exato. Quais são as frentes hoje? Porque hoje, como você falou, poxa, não dá para falar sobre LCA, LCI, né? CRI, CRA, ações. Ainda é uma terminologia muito específica, né? As pessoas ainda não... Uma sopa de letrinhas, uma sopa de letrinhas, que no final do dia se torna muito difícil a pessoa entender, né? Como é que você vem enfrentando esse cenário, né? Quais ações que você enxerga, que você vem tomando dentro da sua frente, como você colocou, que é uma frente imensa, considerando o tamanho do Brasil, né? E o tamanho da CVM, assim por se dizer, né? Se você for olhar hoje, a CVM ela sofre com escassez de recursos, né? Então, tornando o desafio maior ainda, né? Como é que você enxerga e entrada ainda da criptoeconomia nesse meio, para poder melhorar ainda tudo, para poder deixar ainda mais confuso as sopa de letrinhas? Quais são as ações que você tem observado, tem feito e que a CVM tem inserido no mercado a fim de deixar isso mais transparente para a pessoa entender mais, né? É uma ótima pergunta. Acho que assim, a CVM, de qualquer maneira, sempre vem trabalhando para democratizar o acesso ao mercado de capitais, né? Para tornar ele mais inclusivo. A gente tenta trabalhar isso de alguma forma por meio das nossas próprias resoluções, que são as regras da CVM. Então, por exemplo, até ano passado, FDIC, que é um produto de securitização, é um tipo de fundo de investimento que investe em direitos creditórios, nessas carteiras de crédito, ele não poderia ser acessado pelo investidor de varejo. E a partir de uma reestruturação e um aprimoramento da regra de fundos, agora o investidor de varejo pode acessar esse tipo de fundo, mas o que a gente pensou em salvaguardas. Vamos criar mecanismos de segurança para situações em que o investidor de varejo queira acessar esse tipo de fundo. Esse fundo seja ofertado para o investidor de varejo. Então, dentro das nossas resoluções, tem as salvaguardas, né? A outra frente é sempre conjugar isso com o nosso trabalho, nosso projeto de educação financeira. E aqui tentar se aproximar cada vez mais do investidor. Eu tenho certeza, né? Por exemplo, é muito comum você ver que as pessoas no dia a dia conhecem o Banco Central, né? Que é um outro regulador do sistema financeiro, mas a CVM tem uma certa dificuldade assim, de entender esse funcionamento. O que é esse mercado de capitais? Parece uma coisa assim, muito difícil, né? E a gente tem que quebrar essa barreira e a gente tem que reconstruir que, olha, calma, não é tão difícil assim, é legal, é interessante, a gente vai te explicar, vamos com calma. Então, a gente tem que trabalhar a educação financeira por essa linha também. A gente tem se esforçado para isso, de se aproximar do cidadão, se aproximar da sociedade, ser uma porta de entrada. Então, a gente quer, lá na minha área, olha, passar esse entendimento para as pessoas. Você quer acessar a CVM? Procura a SOI. A SOI é a Superintendência de Orientação e Proteção aos Investidores. Nós somos a porta de entrada para o investidor, pessoa física na CVM. Se está com algum problema, acessa a SOI que a gente vai tratar a sua demanda. E a gente entende, né, que agora as pessoas aprendem por meio de vídeos. Ninguém está mais lendo nada. É muito difícil a pessoa parar para ver. O que é um problema. Que, por sinal, acho que fica aqui para todos que estão nos ouvindo, eu nunca aprendi tanto do mercado de capitais, do nosso mercado de capitais, quanto eu aprendi nos livros da série Top da CVM. Da CVM. São uma série maravilhosa. É verdade. E a gente já está reformulando a série Top, porque além de atualizar os livros, a gente está pensando em quê? Em fazer pequenos recortes de vídeos,
trabalhando alguns conceitos legal. que estão ali dentro dos livros, para atrair, para deixar mais atrativo, despertar o interesse, principalmente dos jovens. Que legal. Né? Então, a gente trabalhar muito as nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube. A gente quer ter um playlist ali no YouTube que está sendo alimentado constantemente, frequentemente, com conteúdos educacionais que, de fato, promovem a educação financeira, que, de fato, trabalham conteúdos que o investidor necessita. Porque também é importante, né? Você entender o momento de mercado. Não dá para eu estar falando de uma coisa que está desconexa com a realidade, aquilo que o investidor está querendo entender, está querendo absorver. E acho que o outro ponto é que a gente precisa de parcerias, né? Porque a CVM é uma autarquia pequena, então a gente trabalha por meio dos nossos acordos de cooperações, a ABCripto é um grande parceiro da CVM, a gente tem promovido várias iniciativas para ganhar capilaridade, para ganhar essa penetração. Mas é isso, é trabalhar a regulação, mecanismos de salvaguarda e apoiar com educação financeira. Todas Isso é essas muito frentes. bom. Nathalie, eu ouvi muito você falando aqui sobre posicionamento digital, né? Assim, começar a produzir vídeos, né? E aqui, trazendo aqui, né? Bom, você participou da estratégia, né? De educação financeira, né? A fim de propor aqui, fez, como você mesmo falou, fez uma caravana pelo Brasil, literalmente. né? Literalmente. Como é que hoje você observa que a tecnologia mexe muito também nessa interação, né? Sim. Como é que isso vem sendo desenvolvido? Como as ações mudam, não mudam? Agora o perfil da pessoa muda, não muda? Qual é o impacto disso para fins educacionais? A educação financeira, ela segue a evolução tecnológica que a própria educação segue. Eu aprendi na cartilha Caminho Suave. Eu fui alfabetizado numa cartilha que chamava Caminho Suave, que hoje virou peça de museu, mas as pessoas da minha idade todas foram alfabetizadas com ela. Que legal. Mas então era um livrinho que você aprendia o B com A, é beabá, beba, bola, barriga e tal, e era assim. E a coisa evoluiu, e os materiais didáticos evoluíram, veio o mundo digital, vieram os vídeos, mas eu queria fazer um adendo importante. Eu participei de toda essa parte de criação de vídeos, essa coisa, não, temos que ser leves. Eu concordo, mas aí eu queria falar uma frase que eu acho importante. Você pode ser amplo, mas não ser raso. Entendi. Né? Então, o espaço para reflexão, ele tem que continuar. Porque eu ouço, às vezes, executivos falarem para mim, não me venha com teoria, não, que eu gosto de coisas práticas. Gente, isso é uma falácia. Se você não tiver a teoria também, você não consegue refletir, não consegue ter um pensamento crítico para mudar a sua vida. Perfeito. A gente não pode viver de videozinhos. Eu acho que os vídeos, eles são um instrumento importante, não sou contra, uso bastante, mas esse ecossistema educacional tem que ser composto por vários instrumentos e que levem a pessoa à reflexão, né? E aí tem que, muitas vezes, olhar alguns autores importantes, pensar, o Brasil tem grandes educadores que a gente deveria utilizar nesse processo educacional. O que esses caras falavam de educação? Para levar o aluno a essa reflexão e mudança de comportamento. Então, acho que a gente não pode cair nessa armadilha de ficar tudo muito pasteurizado, né? Virarmos um grande YouTube cheio de vídeos curtos. YouTube é até pior, né? Porque TikTok? TikTok dancinha? Dancinha da educação financeira, já pensou? Eu pensei em citar ele, mas eu fiquei quieto aqui para não sei se é muito bom falar. Mas é isso. Então, usar esses instrumentos, sim, o humor, nada contra o humor, descontração, mas esse espaço para aprofundar, é isso que faz a transformação. Porque o que é educação? Para você mudar o comportamento, você tem que mudar primeiro o valor. E o valor você não muda rapidamente. Por que a pessoa não poupa? Porque talvez o pai ou a mãe lá atrás, ou um avô, falou para ele assim, olha, vamos pensar um dia depois do outro. Né? Isso é verdade, o amanhã, a Deus pertence. A Deus pertence. Isso é um valor que a criança assimilou. Para você mudar isso e colocar outro do tipo, vamos guardar um pouquinho hoje, porque amanhã eu vou poder ter uma vida tão boa como eu tenho hoje. Você não muda isso do dia para a noite. Então, mudar valor é difícil. E mudar valor exige reflexão, exige conteúdos assim, de certa forma densos, mas pode ser denso e não ser chato. Né? Então, eu queria falar isso porque eu acho importante desmistificar esse negócio que se não for alegrinho, não vale. Não é isso. Você pode ser alegre, descontraído, mas tem que ser profundo. Tem que trazer valor realmente. Promover educação é isso. Trabalhar conteúdos que levem à reflexão. Sim. Né? A gente está tentando, trabalhando justamente nesse ponto que você levantou. Perfeito. Esse é um ponto
Isso é um ponto importante mesmo, porque uma coisa que nós estamos falando agora, né? Eu aprendi muito de forma mais profunda no mercado de capitais pela série Top. Eu não estou mentindo. Até hoje, eu indico a série Top para quem quer saber, muito porque bom. as pessoas chegam para mim, mais jovens, né? Às vezes chegam para mim e falam assim, eu quero aprender sobre o mercado financeiro. Aí você já começa a separar, falar, existe mercado financeiro e de capitais, né? Não, eu quero aprender sobre o mercado financeiro. O que é mercado financeiro? Ações. Eu falei, então, Mercado não de é, capitais. é mercado de capitais, né? Então já é uma outra questão. Falou, você quer aprender sobre ações, você quer aprender sobre o mercado de capitais? Baixa a série Top da CVM, os livros, são muito bons. Que Tem está no painel portal do específico. investidor também. Está lá Isso é disponível. importante. E, Nathalie, por favor, até se você puder dizer quais são os caminhos, né, que a pessoa pode buscar informação dentro do site da CVM. Acho que isso é importante. Tem vários instrumentos. Primeira né? página, né, o site da CVM, que é o que leva todos os caminhos depois, cvm.gov.br. E lá dentro a gente tem o portal do investidor, que tem conteúdos específicos que trabalham educação financeira. Então ali o investidor vai ter acesso a tudo, conteúdos confiáveis, todos estão ali dentro, inclusive os livros do programa Top. E os nossos canais nas redes sociais, né, que trabalham e promovem a educação financeira, é o @CVM Educacional. Muito bom, muito bom. Está aqui embaixo, para quem estiver vendo também está aqui na descrição desse podcast também o link. É importante entrar e ter esse conteúdo mais profundo, né? Então, hoje até do link que você vem falando, quando eu indico um livro, a resposta que eu tenho é não, mas é grosso, né? É o mundo líquido, pasteurizado, É né? mundo líquido. Que a gente tem que fugir um pouco dele. E não adianta, para eu ter repertório, eu tenho que ler. A leitura ela ajuda a pessoa a aprender a falar, aprender a ter ideias, aprender a criticar. E o grande medo que eu tenho, Bernardo, às vezes você recebe um vídeo na internet, será que isso é verdade ou é mentira? Como é que eu vou ter senso crítico para poder julgar? Né? Para eu poder ter senso crítico, eu tenho que ter tido acesso a alguns autores que no passado falaram daquele assunto e fazer as comparações e as analogias, que são as sinapses, né, do cérebro. Isso exige sentar e ler mesmo. Pegar um livro como Crime e Castigo, lá, com mais de 1000 páginas, e ler, e estudar. E pode ver, as pessoas que vão a fundo e se destacam são essas pessoas que sentam e leem, que é o repertório. Né? O repertório que você cria é tendo acesso à leitura. Então, o meu grande medo de educação é você tirar a máxima que a leitura é importante. Eu acho que isso aqui, Nathalie, trazendo até dentro de uns episódios especiais que a gente teve aqui conjunto com a CVM, né? Não me lembro agora se foi o episódio número 3 ou 4, que inclusive está aqui no nosso podcast, é só consultar. Também está nas nossas redes sociais em collab com a CVM. Um dos temas foi nem tudo que reluz é cripto, né? Falando um pouco das referências das fraudes que ocorrem por isso, né? Pela ausência de conhecimento em coisas básicas. Né? Conceitos básicos. E a pessoa termina caindo em fraudes, muitas vezes perdendo o pouco do dinheiro que ela conseguiu. Uma poupança da aposentadoria, por exemplo. Exato. Acontece. Né? Já chegou casos pra gente desse Conta tipo. um pouco, né, de como que você... Quais as ações, né, qual a dificuldade, qual a energia empregada, né, para conseguir ajudar a população nesse sentido, né? Porque realmente, de novo, né, Fábio, como você falou, não existe profundidade, por sua vez você não consegue fazer essa conexão e termina muitas vezes caindo, tendo um dos casos... o Brasil hoje é um dos casos que tem um dos países da América Latina, pelo menos, que tem mais casos de fraudes, não só em cripto, mas de forma geral, né, com os fraudes na internet, com PIX, com tudo isso. Saiu o resultado da CPI das pirâmides, né? Eu não estou me recordada do número, mas eu acho que é em torno de 40 bilhões em perdas. De todos esse tipo de... Alto, muito grande. A gente está falando desde milhas até... De tudo. É um número muito alto, né? Tudo. Eu acho assim, a gente passou por um período de pandemia em que a gente teve uma digitalização em massa, que é maravilhosa, muito boa. Mas isso trouxe um aumento da probabilidade e da frequência com que as pessoas se expõem a esse tipo de situação. Né? Golpes,
casos envolvendo mesmo pirâmide financeira, fraudes financeiras. E a gente sabe que esses ilícitos, essas irregularidades, sempre aconteceram no mercado de capitais. Assim, não é mercado de capitais, tá? Vou me corrigir aqui. Exato. É um mercado marginal que circunda e que quer estar ali próximo dos perímetros do mercado de capitais, mas não é regulado. Né? Não é um produto, crime. É um crime. É crime. É um crime, não tem registro aquela oferta, é só um esquema para te fazer vítima de um tipo de golpe ou de uma fraude financeira. Né? E o que acontece? Isso aconteceu, é verdade, isso sempre acontece. Mas a gente, com a digitalização em massa, qual é o desafio aqui? É ter que lidar com essa ampla disseminação, a maior probabilidade, a frequência aumentada com que esses casos conseguem impactar e alcançar as pessoas. Porque antes ficava mais restrito, né? E agora a gente tem amplas possibilidades. E aí influencer nas redes sociais, divulgando conteúdos, cercado de marketing, linguagem mercadológica, apenas com finalidade de ludibriar, de enganar. Não é um produto registrado, não é um produto regulado, não é oferecido por um participante do mercado de capitais. E as pessoas precisam saber esses conceitos mínimos, né? Peraí, deixa eu entender. Onde eu vou, então, para saber se isso daqui é verídico? Isso aqui é um produto, de fato? É confiável? Aí vai lá no site da CVM, vê se aquele cara que está ofertando o produto é registrado, acessa o nosso cadastro geral, que você vai ver, né? Quem são administradores de fundo, quem são gestores de fundo, quem são estruturadores, quem são os custodiantes, escrituradores, né? Os diretores de companhias de capital aberto, está toda a relação lá. Então, tem que saber esses mecanismos de segurança, né, que são básicos mesmo. Mas muitas pessoas desconhecem. Então, mais uma vez, entra a educação financeira para tentar trabalhar esses conceitos. E a gente vem muito num tempo onde as pessoas procuram lucro rápido, né, e sem conhecimento. Né? Há muito tempo eu aprendi com minha família, eu acho que mais uma questão, Fábio, que você trouxe falando, poxa, que vem ali com a família, né? Que você também trouxe, vem falando, poxa, segura, não pense no dia de amanhã, né? Mas tem uma questão que eu aprendi com minha família, que foi, só invista naquilo que você conhece. Se você não conhece, o conhecer significa ter conhecimento, ir a fundo, estudar, entender. Se você não conhece, não invista. Isso. Né? E uma coisa que eu até brinco, que eu até falei no podcast passado, que eu falei que eu conheço cripto desde 2013, um pouquinho final ali, mas de 2013, porque eu sempre sou formado em tecnologia, amo tecnologia, amo esse mercado de inovação, vou colocar assim, da inovação de forma geral, de tudo, robótica, tudo, eu sou um apaixonado, entusiasta por isso. E eu falo que eu me arrependo até hoje, vamos dizer assim, me arrependo entre aspas, de não ter investido em Bitcoin em 2013, justamente porque eu não conhecia. Você e o resto do mundo. Isso porque eu já vinha acompanhando, via o potencial, né? Eu até falei no podcast passado que eu vi o potencial dele não como meio de pagamento, não como investimento, mas como utilização da tecnologia como infraestrutura, outro meio, uma outra ideia dessa questão. Mas, você vê, eu naquela época não conhecia. Por eu não conhecer, eu falei, não vou investir. Eu vou estudar. E aí eu fui entrar no mercado realmente de investimento anos depois. Né? Depois de entender mais sobre o mercado de capitais, de entender mais sobre o funcionamento do mercado financeiro, a aplicabilidade daquela cripto, né? Então, é um mercado novo. Apesar de ser um mercado novo, você precisa estudar, você precisa entender antes de poder entrar. E hoje a gente vive nessa era digital, onde tem essa ânsia, né? É digital, eu preciso estar dentro, eu preciso fazer parte, né? E você vê casos também de fraude se aproveitando muito disso. Senso de urgência, Esse né? senso de urgência, né? Eu acho que ainda pensando nisso, em termos de educação, hoje, Fábio, tudo bem quando a gente está falando no Brasil, a gente está falando de um país continental. Mais cedo a gente estava falando até
sobre os currículos das faculdades, né? Que mudou muito, né? Como é que a educação financeira vem sendo inserido no currículo educacional? Foi feita uma iniciativa no passado de colocar algumas disciplinas transversais no currículo do ensino fundamental e do ensino médio. E educação para o consumo e educação financeira faziam parte era uma das transversais. Tinha educação ecológica, educação alimentar. Então, essa iniciativa, eu acho que ela não foi totalmente implantada, que era a tal da base curricular, a base comum curricular, que foi criada pelo MEC já há um tempo atrás. Mas eu gosto muito dessa iniciativa. Você tem as disciplinas básicas, que são importantes, como gramática, matemática, história, geografia, e algumas disciplinas elas vêm de forma transversal, participando do conteúdo das outras disciplinas. Interessante isso. Por exemplo, eu posso falar de educação financeira numa aula de história, por exemplo. Sem dúvida. Né? Eu vou pegar lá... Explicaria muita coisa Exatamente. da história. Vamos falar da época dos juros, do endividamento. Isso é história. É verdade. Né? Mas, ao Moeda também. Moeda, profissional de lógico. moeda. Sim. Mas aí eu Exato. entro com matemática, que ajuda a pessoa a fazer um pequeno orçamento doméstico. Então eu gosto muito desse modelo. E ele começou a ser implantado, acho que não foi totalmente implantado ainda, mas acredito que é o jeito, porque eu não posso ficar criando um monte de disciplinas. Porque no fundo, a criança tem que aprender a fazer conta e ler. Interpretar um texto. É o básico. Mas os outros conteúdos são importantes. Como é que eu faço? Em vez de ficar entuchando um monte de conteúdo novo, a gente entra com essas disciplinas em períodos que os professores têm livres e eles vão trabalhando com o aluno educação financeira, educação para o consumo, sustentabilidade, educação alimentar, que são todos assuntos importantes. Então, essa ideia da transversalidade, eu acho que é um caminho e eu aposto nele. Quando a gente está falando hoje de criptoeconomia, por exemplo, como criptoeconomia está inserido, vamos dizer assim, qual o público hoje que entende criptoeconomia, que conhece, né? E para onde que você vê que está indo esse conhecimento sobre criptoeconomia? Predominantemente é o público jovem e mais masculino que feminino ainda. Temos aí estatísticas que mostram isso. Então, o desafio... Isso acontece na educação financeira formal, também acontecia. Como é que eu falo para um aposentado sobre um fundo de investimento, sobre ações? Poupança. Vamos colocar na poupança, né? Que ainda é o grande meio. Incrível, né? Isso, né? E sobre, na criptoeconomia é um pouco pior, né? Porque tem conceitos que são muito abstratos. Então, eu apostaria muito num foco no estudante, sim. Ensino médio, ensino universitário. Porque a criptoeconomia ela não é só economia, ela tem um fator comportamental. Quando eu falo de metaverso, não estou falando necessariamente de economia, estou falando que existe um espaço virtual que eu ponho óculos e vou num museu e tenho acesso a obras de artes que eu jamais teria se eu não pegasse o avião e fosse até a França. Então, é mais do que simplesmente economia. É uma mudança comportamental, né? Então, por isso que atrai tanto jovem. Tem a parte dos NFTs também, dos games. Dos jogos, né? Games. Jogos. Então, a criptoeconomia é mais do que economia. Ela junto com a Web3 e com o estágio atual da revolução digital, veio uma mudança de comportamento. Né? Então, eu acho que ela é revolucionária nesse sentido. Então, quando a gente fala, vamos criar conteúdo de criptoeconomia, é mais complexo ainda. Porque a gente tem que falar de comportamento, de lazer, de games, de obras de arte. Então, o horizonte se expandiu muito, ficou mais complexo, mas ficou mais emocionante também. Mais interessante. Mais dinâmico, mais né? Dinâmico. Mais dinâmico, né? Nathalie, como é que você enxerga o desafio, né? Porque a gente já está falando de um desafio grande, já está falando de trabalhar a educação financeira, de diversas ações, de uma visão sua e da CVM colocando aqui até levando mais para o digital, a fim de inserir na vida das pessoas, né? Eu acompanho as redes sociais da CVM, acompanho a CVM Educacional, o @CVM Educacional. Acompanho, gosto bastante das ações. E eu vejo bastante conteúdo, eu vejo um impulsionamento claro dessa frente. Mas aí você tem todo esse planejamento e vem mais criptoeconomia para o meio. E aí, como é que esse tema vem sendo trabalhado por ti? Como é que você vem enxergando ela? E como é que dá para encaixar isso? Porque explicar letra de crédito imobiliário, vamos dizer assim, já é difícil. Já é difícil, né? Como que você encaixa ainda a criptoeconomia
essa matriz curricular? Tá, então vamos lá. Essa grade. Começando do começo, assim, CVM tem como uma das pautas prioritárias essa agenda da criptoeconomia, né? A gente entende que ela vai trazer muitos benefícios, principalmente em termos de infraestrutura, para tornar os mecanismos, os procedimentos, os protocolos mais leves, mais ágeis, de repente eliminar ali intermediários no meio do caminho, assim, num futuro mais próximo. A gente trabalha isso dentro do Sandbox, então é importante frisar isso, né? Porque eu acho fundamental a gente separar essa questão da tokenização de criptomoedas que eventualmente são utilizadas nesses esquemas fraudulentos, né? Mas por conta de um artifício. Perfeito. Né? Mas tem todo um outro universo de profissionais que estão fazendo um trabalho excelente para promover a inclusão, democratização do acesso ao mercado de capitais. Né? Então, a CVM está preocupada em trazer esse pessoal, né, que trabalha bem para dentro do nosso perímetro de atuação. Aí a gente já fez vários podcasts falando sobre isso, parecer de orientação 40, os ofícios circulares sobre os securities tokens. Então, a gente está preocupado em quê? Em trazer uma certa segurança para esses agentes e participantes, atores desse ecossistema poderem trabalhar adequadamente, né, e utilizar aqui as facilidades e a governança do mercado de capitais para isso, para atrair mais pessoas para esse tipo de produto. Né? E a gente, obviamente, vai ter que trabalhar a educação financeira. A gente usa muito as nossas campanhas, né, nacionais e internacionais de educação financeira para promover determinados conteúdos. Então, esse ano, em outubro, a gente teve a World Investor Week, foi uma campanha internacional, que é, assim, no nosso bom e velho português, é a Semana Mundial do Investidor, mas é uma iniciativa global. Então, tem várias outras CVMs ao redor do mundo trabalhando a educação financeira naquela semana. Então, qual é o objetivo? Vamos elevar a conscientização sobre determinados temas. Né? E a gente trabalhou esse tema, criptoeconomia, na Semana Mundial do Investidor, porque era um dos tópicos principais lá que a IOSCO, que é a organização que cuida de todas as CVMs do mundo, acha interessante trabalhar, e a gente trabalhou. Produzimos 4 podcasts aqui em parceria com a Bcrypto, no âmbito do nosso acordo de cooperação. E a gente falou, vamos trabalhar da origem até a parte regulatória. O que a gente está fazendo, né? Tem pessoas que não entendem a origem, né? O que é o Bitcoin, de onde veio isso, as terminologias, os jargões. Então, a gente fez 4 séries pensando no encadeamento lógico, para trazer esse conteúdo de forma clara para o investidor. A gente se preocupa muito nisso. Lá na área, a gente tem que traduzir todos os ofícios circulares para uma linguagem mais acessível. Né? Porque, às vezes, é muito técnico. É muito difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. E a pessoa ali no dia a dia... Cara, é difícil de entender mesmo. Verdade, verdade. Então, a minha área tem essa responsabilidade. Vamos depurar, vamos montar aqui, a gente chama de storytelling, que é um roteirinho que fique fácil de entender. Porque senão também a pessoa se afasta. E a gente quer aproximar o cidadão. Capturar essa pessoa, né? Trazer o conhecimento. Hoje ainda por cima ainda tem essa dificuldade, né? Além de você ter que prover, tentar prover conhecimento, não basta apenas você prover conhecimento, disponibilizar conhecimento, né? Você precisa arranjar uma forma de capturar ele, né? Porque você está concorrendo com todo o meio, né? Com todo mundo. Você está concorrendo com o vídeo do influencer no YouTube, você está concorrendo com a vida dele naturalmente, que já é uma vida, enfim, que seja corrida ou não, mas já é uma vida agitada, que já é naturalmente agitada, então você concorre com vários fatores, né? Você sabe que a gente está buscando fazer iniciativas em loco também, né? Que eu acho que é importante, se aproximar de fato, né? E aí, a gente, no âmbito da World Investor Week, eu tive a oportunidade de ir numa escola estadual aqui de São Paulo, com a Planejar, que é uma participante da World Investor Week, em parceria com a Ambima também, para fazer um jogo e promover educação financeira ali para uma turma. E foi uma experiência extremamente gratificante, porque eles estavam muito engajados, eles estavam muito interessados. E quando a gente pega a pesquisa de feedback do que aconteceu ali, das impressões, eles falaram,
por que isso não foi trabalhado? Isso deveria ser trabalhado desde o ensino fundamental, não só no ensino médio. Por que não começou antes? Foi muito legal, eu aprendi muita coisa. Eu quero aprender mais. E esse retorno, ele é maravilhoso. E é por isso que eu falo lá na minha gerência, né? A gente tem um programa Educação Financeira nas escolas. E a gente está nesse programa porque a gente acredita na causa. Porque a gente sabe que essa educação que a gente quer fomentar nas escolas não é um trabalho de curto prazo. Perfeito. Ele vai durar anos e anos e anos. E o corpo técnico da CVM está comprometido com essa pauta porque acredita na causa. Né? Tudo vem da educação. E o que a gente pensou nesse programa é capacitar os professores do ensino médio e do ensino fundamental para que eles tenham as ferramentas, os insumos e o conhecimento necessário para, então transmitir para os alunos. E os alunos vão levar depois para casa, vão discutir esses temas com seus familiares. Então, a gente acha que no final do dia, a gente vai atingir um coletivo, uma comunidade muito maior de pessoas, né? Mas a gente entende que tem algumas dificuldades. Os professores, por exemplo, eles já estão abarrotados de conteúdos, todo mundo quer oferecer algum tipo de curso para os professores. Isso é difícil. A gente tem que criar algum benefício, né? Então, a gente pensou, como que eu vou ensinar o professor? Por que eu vou despertar? Como que eu vou despertar o interesse no professor para ele aderir ao curso, se capacitar e depois treinar seus alunos, né? E aí a gente pensou, cara, muitos professores, né, têm trazido uma dor específica que é eu mesmo não tenho minhas finanças organizadas na minha própria casa. Como que eu vou me sentir confortável de ensinar finanças e educação financeira para os meus alunos? Ele também é cliente do programa. Ele também é cliente. Exato. Ele termina aprendendo com o programa. Ele fala assim, nossa, agora eu entendi como é que faz. É verdade. Isso é interessante. Isso é você interessante. ganha um público secundário, mas super importante, que é um grupo formador de opinião, né? É perfeito. E é o professor, E aí a gente pensou, não dá para a gente sair promovendo o programa Educação Financeira das escolas sem antes dar um apoio para o professor. Verdade. Então vamos criar aqui uma plataforma, a gente está trabalhando nisso, que é de apoio, de planejamento financeiro. Para o professor que queira aderir, ele terá esse benefício de, olha, entrar em contato com um consultor, com um planejador financeiro, para tentar ali soluções e explicar para ele mesmo, de um especialista, numa abordagem mais tailor-made ali, né, de dar uma assistência para ele e ele conseguir se organizar financeiramente, se sentir confortável de passar esse conteúdo para os seus próprios alunos. Então, às vezes a gente tem a ideia é maravilhosa, mas aí depois a gente aprende que existem outras dores que a gente precisa endereçar para o negócio decolar, né? Porque não basta ter só a ideia, ela tem que, na prática, funcionar. Tem que funcionar. Isso é uma das grandes discussões, né, Fábio, que a gente tem na associação, né? Hoje, inclusive, vamos dizer, dar curso, não gosto muito desse termo, dar curso, né? Mas vamos dizer assim, promover, né, ações educacionais por meio de cursos, workshops, né? É uma das ações daqui da associação, um dos objetivos, né? Então, a gente, por óbvio, né, que a gente está falando de uma estratégia da própria associação, de uma forma de disseminar educação, é começar primeiro com os formadores de opinião, né? Começar primeiro antes, vamos dizer assim, de alcançar população geral, sim, a gente tem esse desafio, né? São grandes públicos estratégicos que a gente tem que atingir. Os reguladores e o governo, de forma geral, o setor público é um grande público estratégico, porque é aquele que vai fazer as leis, que vai fazer as normas. Então, ajudá-los, apoiá-los, eu acho que é um papel fundamental da associação. E os outros públicos, como falamos de professores, aposentados, públicos vulneráveis, estudantes, a gente vai aos poucos com parcerias atingindo também. E aí nós temos as instituições financeiras, a Bcripto, o governo. Eu acho que é um trabalho que tem que todo mundo dar as mãos e fazer junto, porque o desafio é enorme. Mas eu acho que essa ideia da parceria público-privada que foi feita aqui, os podcasts, outras ações, eu não vejo outro caminho, Bernardo, que não é esse. Eu acho que é por aí mesmo. E eu fico feliz de estar junto aí nesse processo. Eu acho que os frutos virão e serão muito legais. Hoje, quando você observa, até a questão, olhando os professores, né, que hoje o próprio Nathalie trouxe, eu achei muito interessante, que poxa, o professor em si não tem educação financeira. Sim. O próprio professor não tem, né? Fico imaginando um professor de matemática com a missão de falar
poxa, eu mesmo não faço meu planejamento, eu mesmo estou mega endividado. Eu já vi estudos que mostram que não existe quase relação nenhuma entre matemática e educação financeira. Olha mesmo? Eu acredito, é muito comportamento. Saber lidar com números não tem relação nenhuma com ter educação financeira. Olha que interessante. Educação olha financeira é uma atitude, um preconceito. ligada a valores familiares. Olha! Eu acho que você tocou num tema fundamental. Quem falou? Bernardo falou que seus pais te ensinaram a não investir quando você não tivesse conhecimento adequado, né, sobre o assunto. Eu acho muito bacana isso, mas eu acho que as famílias fazem pouco de conversar sobre finanças, planejamento, orçamento, né, dentro de casa. Foi quando a gente falar, isso não dá para comprar agora, né? Vamos esperar mais para frente para a gente comprar isso? Tem vergonha, né? Tem isso. Que pai que fala pro filho quanto que ele ganha por mês? Verdade. São informações que Parece você que é um guarda negócio- 7 chaves, que você não pode falar, né? Filho, imagina cônjuge. Não, Às aí vezes pior o próprio ainda, né? cônjuge. Eu conheço casos. Eu Eu conheço. conheço casos. Eu Já estão acredito. casados há anos. Não acredito. sabe. Um do outro não sabe do Quanto outro. ganha, né? Quanto ganha. O Então negócio você vê como é complicado. é uma... Bom, qual que é o medo, né? Eu fico pensando, né? Olha, eu vou te falar da minha experiência. Lá em casa, eu casei jovem, né? Com 25 anos, meu marido tinha 26. Mas eu sempre fui vocacionada para o serviço público, porque antes da CVM eu já trabalhava no Banco do Brasil, né? E aí a gente casou e a gente combinou e falou, olha, vamos trabalhar o nosso risco, casal? Você já está indo para o serviço público, então você fica no serviço público, que de certa forma traz uma certa estabilidade e tal, em termos de uma previsibilidade, de recursos, de salário. E eu vou tentar iniciativa privada e vou tomar todos os riscos e vamos ver se dá certo. Então foi uma escolha da família, né? Do casal, porque a gente não tinha filho. Mas foi pensado. Não deixa de ser uma família, né? Foi pensado. E deu certo, e funcionou. Eu ia te perguntar se tá dando Deu certo. Isso que eu ia perguntar. Deu certo por quê? Ele conseguiu ser ele mesmo, porque ele sabia que se tudo desse errado, tinha o quê? A segurança, o colchão de segurança, que era a própria esposa ter a previsibilidade dos recursos. Então, acho que é interessante. Isso é planejamento financeiro. Planejamento, Isso é A cultura. pessoa não... isso é cultura. E as pessoas não percebem isso. Aí fala assim, não, mas veja, planejamento financeiro é você saber o quanto você ganha, o quanto você gasta. Não é só isso. Não é só isso. Não. É você usar, é você entender o meio que você está e entender assim, olha, como é que a gente constrói coisas, como é que a gente poupa, como é que juntos, como é que a gente, como família, que a gente se envolver ajuda. as crianças, você vai tomar uma decisão de comprar um imóvel. Lembrando que envolver as crianças não significa colocá-las para trabalhar. Não, nem tomar decisões. Mas você tocou num assunto que eu queria só explorar rapidinho. Eu sei que está acabando o tempo, mas assim... O tempo aqui é nosso, Fábio. Então a gente coloca o tempo que for necessário. Não dá para falar de futuro sem falar de projeto de futuro. Se a família, o marido, a esposa, os filhos não tiverem um projeto, onde nós queremos chegar? O que nós queremos fazer? Fica difícil pensar em tomar alguma ação. Então, quando você tangibiliza, não, nós queremos... Eu tenho um projeto aqui de estudar no exterior, eu tenho um projeto de comprar um imóvel, eu tenho um projeto de começar um negócio. Se você não tangibiliza dessa forma, a pessoa não tem motivação. Aí é melhor gastar mesmo. É melhor gastar, né? Gastar tudo verdade. Então, eu acho que essa ideia de projeto de futuro, que a gente sabe que nos conteúdos se fala muito disso, e é fundamental que se fale cada vez mais mesmo. Tem que associar. Tem um objetivo. É o objetivo, é isso mesmo. E isso que eu acho muito importante. Eu vejo assim, a gente está falando aqui de educação financeira no final do dia. E aí vou trazer aqui uma pergunta, porque essa pergunta vai agitar, hein? A gente está falando aqui que, olha, educação financeira não é só como você investe, não é só como você guarda dinheiro, não é só como o quanto você ganha, quanto você gasta, não é somente isso. É entender o ambiente que você vive, ter um projeto de futuro, para a partir dali você começar a desenhar o que você quer guardar. Gente, uma visão minha, tá? Ninguém vai ficar rico poupando e investindo no mercado de capitais. A intenção do mercado de capitais não é você ficar rico com isso. A intenção do mercado de capitais é ele te prover um retorno que seja um retorno adequado a fim de manter sua poupança ativa. Isso. Não pra é você ficar acumular rico. poupança ao longo Acumular poupança. acumular capital financeiro. Que
que claro, né, que seja um mais confortável, que seja um pouco acima da inflação, por que não? Mas o principal objetivo aqui não é deixar ninguém rico. Para você ter né? um conforto na sua aposentadoria. Exato. Então, esse aqui é o objetivo, né? Então, quando a gente está falando desse cenário, a gente está falando de um cenário bem... que hoje a gente não tem essa consciência, né? A gente fala pouco. Aí você vem e mete criptoeconomia no meio. Aí você vem, coloca essa questão tecnológica, esse novo jeito, né? Onde você vê o filho, como você mesmo colocou, pai, eu vou comprar um NFT de um jogo. Sim. Cara, quais são as barreiras que a gente tem pensando, né, aqui em termos de ação mesmo, assim, quais são as barreiras que a gente tem? E, Nathalie, eu acho que até uma pergunta para você, o que você imagina que a gente possa fazer quanto futuro, quanto ações próximas, até que se quiser dar algum spoiler, Vou dar um sobre como é que a gente pode ajudar nesse passo. A gente tem que trabalhar essa nova cultura, né? Tem que É uma trabalhar cultura. É uma cultura. É uma cultura que está se desenvolvendo. A gente tem que trabalhar. E a gente está desenvolvendo o programa Educação Financeira nas escolas para o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Os cursos ainda não estão prontos. Então, a gente quer contar aqui com a parceria da AB Cripto para desenvolver os conteúdos focados nessa parte de criptoeconomia, inovação digital, digitalização de serviços financeiros, profissões dessa criptoeconomia, para que os alunos eles tomem conhecimento. Porque, assim, por exemplo, eles já têm muito acesso à gamificação, a joguinhos, né? Compra de, enfim, skins nos jogos. Eles acessam muito também essas plataformas de jogos esportivos. A gente tem que trabalhar esses conceitos nos jovens também, é importante. Para a partir daí a gente conseguir desenvolver essa nova cultura que precisa ser consolidada, né? Então a gente vai contar com a parceria da AB Cripto para desenvolver os conteúdos. Que incrível, que incrível. Então a gente está falando aqui de fato uma materialização que vamos trazer conteúdo para as pessoas, não vamos colocar isso à margem. Não, é uma realidade. Vamos trazer educar, e vamos trazer isso junto com a educação financeira. Exatamente, integrado com os conteúdos de educação financeira e focado também numa mudança de comportamento, porque como o Fábio bem falou, é uma atitude, não é só explicar fórmulas matemáticas e números complexos, nem jargões complexos, é mudança de atitude. E o legal, Nathalie, como você está pegando os alunos do ensino médio, são aqueles alunos que em breve vão entrar no mercado de trabalho. E aí trazendo os conteúdos, a possibilidade da pessoa se profissionalizar como um programador. Isso é uma boa pergunta, Fábio. Isso é muito Quais são legal. as oportunidades que a gente tem hoje em cripto que você enxerga? Você enxerga que o mercado de cripto hoje, a criptoeconomia brasileira já está saturado de profissionais? Não, está faltando demais. Porque assim, para você tokenizar, e hoje você pode tokenizar o que você quiser. Tokenizar tudo, né? Tokenizar tudo, né? Para quem não sabe o que é token, né? Você partilha um ativo e oferece partilha em pequenas partes usando tecnologia cripto. Para fazer isso, você tem que fazer programas, você tem que dominar as linguagens de programação que rodam nas diversas redes blockchain. E esse profissional que faz o contrato inteligente, que faz a programação, ele é muito escasso ainda. Então, programas educacionais, que para mim isso também no fundo é educação financeira de certa forma, tem um braço profissional, isso é muito importante. E você acaba ajudando esse jovem com seus 17, 18 anos, que já precisa entrar no mercado de trabalho, porque não são todos os jovens que podem fazer uma faculdade e só começar a trabalhar depois da faculdade. Então, você já começa a dar... Eu fui um desses, eu só consegui entrar na faculdade depois de começar no mercado de trabalho. Eu fui um desses. Tá certo, então. Então, você dá uma alternativa, né? Você forma esse jovem e consegue já dar para ele rapidamente aquilo que para mim é liberdade. Geração de renda é liberdade. Perfeito. Quem tem renda tem liberdade, porque você pode fazer as suas escolhas. Então, isso aí é emancipação mesmo, é cidadania. Então, na educação financeira, já que nós estamos falando da parceria AB Cripto e CVM, certamente eu proponho que haja esse modo profissionalizante, que já possa fazer a ponte entre o final do ensino médio e o começo da vida profissional do jovem. E para quem está nos ouvindo, às vezes ela pensa que é apenas assim, então eu preciso eu preciso ter conhecimentos em tecnologia apenas, eu preciso ser programador. Não necessariamente, né? Não. Está falando de uma gama de profissionais, sim, né? É uma gama de profissionais. O programador é um exemplo,
né? Que é um exemplo que tem de demanda grande. Aí certamente, a demanda no Brasil é imensa. O conteúdo vai passar por lógica de programação, obviamente, porque se você não souber lógica, você não programa linguagem nenhuma, né? Você que é de tecnologia conhece bem. Mas sim, passa por outros aspectos. Você pode trabalhar como agente autônomo, que é uma outra frente que existe. Eu acho que para aqueles que estão nos ouvindo, né, ainda tem aquela questão de, poxa, todo token, né, tem a disposição econômica de seu funcionamento, né? Sim. Que o pessoal chama popularmente tokenomics. Né? Então, e tem toda uma análise aqui envolvida de construção então, desse são token. muitas carreiras. São muitas carreiras. Muitas carreiras para o jovem, não só para o jovem necessariamente, mas para o cidadão que quer entrar nesse mercado, um mercado que vai pagar bem, porque quando a mão de obra é escassa, o salário sobe. É a lei de mercado na veia, né? E o mercado global também, né? O mercado global. E as pessoas às vezes desconhecem da possibilidade dessas profissões. Desconhecem. Eu tive a oportunidade de fazer alguns programas aí de inclusão de jovens de mercado de trabalho. E muitas vezes o jovem não acredita que ele poderia estar naquele lugar. Isso é uma coisa incrível, rapaz. Então você abre uma janela de oportunidades para esses jovens. Então eu fico assim até emocionado quando eu falo desse assunto. Por isso que eu falo que é pela causa. Todos acreditamos na causa. Estamos todos juntos. Sem dúvida, sem dúvida. Nathalie, eu acho que para a gente poder encerrar aqui, Fábio, também para a gente poder encerrar, eu queria entender assim, aonde que eu vou, eu investidor, eu cidadão, eu pessoa, aonde que eu vou para pegar mais informações sobre educação financeira, sobre o que é mercado de capitais, sobre entender como o funcionamento do CRI, CRA, fundo de investimento imobiliário. Onde que eu vou para buscar essas informações aqui na internet? Ótimo. Primeiro, acessem o site oficial da CVM, cvm.gov.br. Lá pode usar a lupinha e digitar Portal do Investidor, que vai te direcionar para uma outra página que tem só conteúdos educacionais referentes aos produtos e participantes do mercado de capitais. Também temos as nossas redes sociais, @CVM Educacional. Ali tem mais conteúdos e a gente sempre deixa uma referência. Olha, quer mais informação? Acesse o link e tal, porque aí a pessoa pode se aprofundar naquele conteúdo. Que legal, legal. Fábio, eu acho que quando a gente olha aqui a tendência, acho que para fechar aqui, o que você enxerga sobre tendências aí na parte educacional e que você enxerga que aonde o mercado tem de fato começar a se debruçar para o ano de 2024 nesse nosso mercado que está em franca expansão? Quando a gente fala de tendências educacionais, a gente é obrigado um pouco a abrir esse leque. Eu acho que a educação financeira que tanto nós falamos aqui, a criptoeconomia, elas vão fazer parte desse grande hub que vai trazer outros assuntos juntos. A gente não pode esquecer educação ambiental. Não pode. A gente não pode esquecer educação para a cidadania. Não pode. Né? Combate à pobreza. Então, existe uma série de agendas que, na minha opinião, tem que ser trabalhadas juntas. Porque, no fundo, a gente tem que criar o cidadão. Né? Aquela pessoa que vai mudar o mundo e vai transformar a sociedade numa sociedade mais justa, mais igualitária, né? E que todos vivam bem. Então, acho que tendências educacionais vai ser esse grande hub que vai envolver esses diversos fluxos de conteúdo, que juntos eu acho que conseguem mudar as pessoas e mudar a sociedade. Por isso que a gente é apaixonado por educação, Bernardo. É por isso. Esse é um tema que eu sempre falando, fechando aqui, é um tema da qual eu não sou professor, né, mas admiro muito. Para mim é uma das maiores profissões que poderia existir. Né? Então, um pouco que a gente puder fazer em prol da educação sempre é importante na nossa sociedade, diferente se é criptoeconomia, diferente se é educação financeira. Educação é a única coisa capaz de evoluirmos. Sim. Né, quanto sociedade, quanto humanos. Então, eu acho que temos aqui um belíssimo caminho. E, Nathalie, muito obrigado pelo spoiler. Vamos juntos, Fábio. Mais uma vez, muito obrigado. Também. Vamos juntos. Acho que vamos juntos aqui, meus amigos. E muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por esse bate-papo. Confira outros episódios aqui. Temos aqui 4 episódios especiais aqui do World Invest Week. Nathalie não falou, mas vou guardá-lo para vocês verem. Falem. Volta aqui no próximo podcast falando um pouco sobre os resultados da World Invest Week. É muito bom. Perfeito. Vamos falar sobre isso.
confira mais também outras ações aqui. A Bcrypto também tem uma série de ações educacionais também. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, acompanhe no nosso site. Temos aqui estudos e trabalhos que fazemos aqui com todo o mercado a fim de prover esse conhecimento também de forma conjunta, também com a CVM, com o mercado, com todos. Muito obrigado pelo dia de hoje.